Livro dos Juízes, capítulo 16. Eu quero ler do verso 23 até o verso 31. Diz assim a palavra de Deus: Os governantes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagom e para se alegrar. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O povo, quando viu Sansão, louvava o seu Deus, dizendo: o nosso Deus entregou nas nossas mãos o nosso inimigo, aquele que destruía a nossa terra e multiplicava os nossos mortos. Com alegria no coração disseram: mandem vir Sansão, para que ele nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, e ele os divertia. Quando o fizeram ficar em pé entre as colunas, Sansão disse ao moço que o guiava pela mão: deixe-me apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu possa me encostar nelas. Ora, o templo estava cheio de homens e mulheres, e também ali estavam todos os governantes dos filisteus. E sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às duas colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: que eu morra com os filisteus, e empurrou com toda a sua força, e o templo caiu sobre os governantes e sobre todo o povo que ali estava. Assim foram mais os que Sansão matou quando morreu, do que os que ele havia matado durante toda a sua vida. Então, os seus irmãos e toda a casa de seu pai foram buscar o corpo. Eles o levaram e sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão julgou Israel durante 20 anos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez, curva a sua cabeça. Senhor, por graça, Pai, venha nos conduzir nessa reflexão que nós faremos. Que pelo Teu Espírito, ó Pai, a nossa vida seja fortalecida e reanimada no Senhor. Que o Senhor possa agir em nós com o mesmo poder com que agiu sobre a vida de Sansão. Fala comigo e com os meus irmãos. Dê para nós o alimento que nós tanto precisamos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Amém. Meus irmãos, se uma criança perguntasse para você: Sansão é um herói ou é um vilão? O que você responderia? Se uma criança, se o Telzinho perguntasse: Sansão é um herói ou é um vilão? O que você responderia? Eu acredito que a nossa inclinação natural seria responder que Sansão foi um herói. A sua própria história, meus irmãos, traz aspectos da saga de um herói. Essa história ela começa a ser narrada no livro de Juízes, no capítulo de número 13. O versículo 1 desse capítulo faz o relato daquele ciclo que se repete durante todo o livro, e aquele ciclo que eu e você já conhecemos tão bem, porque todas as vezes que eu prego em Juízes, eu lembro dele para os irmãos. Mas eu vou lembrar de novo. O ciclo é o seguinte: o povo peca e faz o que é mal aos olhos do Senhor. Deus levanta uma nação inimiga para castigar Israel, nesse caso os filisteus. Após certo tempo de castigo, Deus levanta um juiz ou uma juíza para ser o libertador do seu povo. A partir desse momento, o povo experimenta períodos de paz e prosperidade, até que esse ciclo reinicie, até que esse ciclo volte para o primeiro estágio. O interessante no caso de Sansão
é que, ao contrário de todos os outros juízes, ele nem tinha nascido quando Deus o escolheu para ocupar essa função. A história dele começa a ser contada no dia em que o anjo do Senhor, anjo com A maiúsculo, ou seja, o próprio Deus, visita sua mãe, uma mulher que era estéril, e anuncia que ela ficaria grávida, que o seu filho seria um nazireu consagrado ao Senhor desde o seu nascimento e que ele seria o futuro libertador de Israel. Aqui, meus irmãos, nós já vemos algo muito forte que está presente na saga da maioria dos heróis. Sansão é o escolhido. Sansão é, como eles falam em inglês, the chosen one. Assim como o Frodo é escolhido para destruir o anel do poder em O Senhor dos Anéis, e assim como Harry Potter é escolhido para vencer o Lord Voldemort, Sansão é escolhido para derrotar os filisteus e libertar os israelitas. O anjo do Senhor ainda diz para a mãe de Sansão alguns cuidados que ela deveria ter quando o menino nascesse. Ele não poderia beber vinho ou outra bebida forte, não poderia comer qualquer tipo de comida impura, e além disso, o fato que você certamente conhece muito bem, os seus cabelos não poderiam ser cortados. Agora vejam outro aspecto de herói em Sansão. Assim como o super-homem, meus irmãos, Sansão também tem a sua criptonita, também tem o seu ponto fraco, que eram os seus cabelos, algo que será explorado pelos seus inimigos no final da história. O final do capítulo 13 nos mostra que, assim como fora anunciado pelo anjo do Senhor, a mulher de Manoá engravidou, deu à luz, e aquele menino recebeu então o nome de Sansão. O texto ainda relata que o menino cresce, o Senhor o abençoa e o Espírito do Senhor começa a agir na vida dele num determinado momento para que ele fosse para Israel o herói que ele havia sido destinado a ser. No decorrer da sua história, nós vemos outras cenas que são dignas dos filmes de super-heróis. Por exemplo, em Juízes capítulo 14, versículo 6, o texto vai dizer para nós que Sansão rasgou um leão com as próprias mãos. Ele não matou o leão, meus irmãos, ele simplesmente pegou o leão no meio e o rasgou. Em diversos momentos da sua história, sozinho ele mata diversos inimigos filisteus. Como, por exemplo, lá em Juízes capítulo 15, quando utilizando a queixada de um jumento como arma, ele mata simplesmente 1000 homens de uma só vez. Outra característica de herói que nós encontramos em Sansão é o seu amor por uma donzela em especial. Assim como o Clark Kent, o super-homem, era apaixonado... Como é que era o nome da namorada do super-homem? Ninguém assistiu o Super-Homem aqui? Assim como ele era apaixonado pela Lois Lane, e assim como Peter Parker, o Homem-Aranha, era apaixonado pela Mary Jane, Sansão, meus irmãos, ele se apaixonou perdidamente por uma jovem filisteia chamada Dalila. A partir do que eu já disse até aqui, eu pergunto novamente para você, era Sansão um herói ou um vilão? Vocês ainda não têm muita segurança para responder? Era Sansão um herói ou vilão? Na verdade, meus irmãos, à luz da sua história completa, Sansão não era nenhum nem outro. Sansão se enquadra naquilo que nós chamamos de anti-herói. Já ouviu essa expressão? Anti-herói? Um anti-herói é um protagonista de uma história que não possui as virtudes que tradicionalmente são atribuídas aos heróis. Para você entender, ele até luta contra o mal, mas moralmente aquilo que ele faz é no mínimo questionável. A gente pode ilustrar isso para você da seguinte forma. Um herói tem apenas qualidades, certo ou errado? A maioria sim, apenas qualidades. E um vilão tem apenas defeitos, não é verdade? Pelo menos eles são pintados dessa forma. Um anti-herói, ele é um misto das duas coisas. Ele possui qualidades de herói, ao mesmo tempo que ele possui defeitos de vilão. Às vezes, fazendo o bem, o anti-herói acaba fazendo o que é mal.
ou ele usa o mal para fazer o bem. Um exemplo de anti-herói que talvez a maioria de vocês não conheçam, mas os jovens e adolescentes aqui conhecem e conhecem bem, é o Deadpool da Marvel. Quem aqui já assistiu Deadpool alguma vez? Falei, os jovens, adolescentes, eles iam conhecer. O Deadpool, meus irmãos, ele é um exemplo clássico de anti-herói. Ele faz piadas sujas e questionáveis. Ele ridiculariza os seus amigos, mas principalmente os seus inimigos. Ele tem uma vida sexual promíscua. Ele é sádico. Ele é literalmente pintado como um super-herói degenerado. E é muito impressionante como Sansão e o Deadpool são parecidos nesses aspectos. Querem ver? Sansão era mulherengo e sexualmente promíscuo. Sansão não honrava e não respeitava os seus pais. Ele era um homem sádico com seus inimigos. Ele brincava com eles, meus irmãos, para depois os matar. Ele era provocador, ele era vingativo e ainda uma série de outras coisas. Apesar de ser o escolhido do Senhor e ser cheio do Espírito do Senhor, nós não vemos nele nenhuma preocupação em honrar a Deus e obedecer à sua lei. Para você ter ideia, quando a gente lê toda a história de Sansão, a gente percebe que ela é uma combinação explosiva de sexo, violência, morte e poder. Por isso nós podemos dizer que ele é um anti-herói. Ele foi criado, ele foi escolhido por Deus para um fim, para um propósito, mas por causa do pecado, ele acabou não demonstrando as virtudes que se esperava dele. Mas sabe o que é muito interessante nessa história? Deus não deixou de cumprir os planos por causa das fraquezas de Sansão. Deus não mudou o seu plano por causa de quem Sansão se tornou. A soberania e o domínio de Deus sobre tudo, meus irmãos, é tão grande que o Senhor usa o próprio mal da vida de Sansão para o cumprimento dos seus propósitos. Nós cremos que Deus nunca é o autor do mal, mas nós cremos que Ele pode e usa muitas vezes o mal que nós praticamos para que a vontade dEle seja feita. Aí a gente pode se perguntar qual era o propósito de Deus por meio de Sansão. O propósito de Deus era derrotar os filisteus e libertar o seu povo. E a história de Sansão nos mostra que Deus aproveita o seu apetite sexual, o seu temperamento explosivo e vingativo para fazer isso. Deus muitas vezes transforma o nosso mal em bem, para o cumprimento dos seus planos, para o cumprimento dos seus propósitos. E a vida de Sansão, meus irmãos, é um exemplo disso. Deus usa até mesmo as nossas fraquezas e debilidades para a glória dele. E o capítulo 16, que mostra o episódio final da história de Sansão, deixa isso claro para nós. Ele nos mostra, meus irmãos, o nosso anti-herói vencido, o nosso anti-herói derrotado pelas suas próprias fraquezas, nas mãos dos seus inimigos, mas ainda assim sendo usado pelo Senhor até que o plano se cumprisse. Essa parte final da história você conhece bem. Ele se apaixona por uma jovem filisteia chamada Dalila, e Dalila, por sua vez, meus irmãos, recebe dos governantes filisteus uma proposta. A proposta era a seguinte: Dalila, descubra qual é a fraqueza de Sansão e nós pagaremos para você uma grande quantia de moedas de prata. E aí ela começa as tentativas de descobrir. Sansão até tenta enganá-la algumas vezes. Mas chega um momento, meus irmãos, que diante da pressão, diante da importunação, diante da manipulação emocional que ela fazia no sentido, você não me ama, se você não contar, você não me ama. Diante desse tipo de manipulação, ele acaba cedendo e ele acaba entregando para ela que o segredo da sua força eram os seus cabelos. Dalila então comunica aos filisteus, os filisteus armam uma cilada, os filisteus então cortam o cabelo de Sansão. Sansão, meus irmãos, agora careca, perde a sua força,
é subjugado pelos seus inimigos, tem os seus olhos furados e é levado como prisioneiro a Gaza, território dos filisteus, onde ele fica amarrado em correntes de bronze e submetido a trabalhos forçados, moendo grãos como se fosse um animal. Mas este não é o último capítulo da história do nosso anti-herói. Mas não por causa dele, nem por causa do seu mérito, é por causa de Deus. Deus, meus irmãos, havia prometido que Sansão seria nazireu. Sansão seria consagrado a ele até o dia da sua morte. Mesmo naquele estado, Sansão ainda estava vivo. E não apenas vivo. Juízes 16, 22, nos dá um vislumbre de esperança sobre a vida de Sansão e a história dele, quando o texto diz assim: mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. E a ideia aqui do texto não é de um crescimento de cabelo natural, mas sobrenatural, ação do próprio Deus. Lembram, meus irmãos, do Sermão do Monte, quando Jesus nos ensinou que Deus tem domínio e soberania até mesmo sobre os fios de cabelo da nossa cabeça? Esse mesmo Deus faz que imediatamente os cabelos de Sansão voltassem a crescer. O fato, meus irmãos, dos cabelos voltarem a crescer, talvez tenha sido um lembrete, talvez tenha trazido à memória de Sansão uma das verdades fundamentais das Escrituras e que ele havia esquecido durante toda a sua vida. A nossa força vem do Senhor. A nossa força vem do Senhor. Meus irmãos, como eu falei, Sansão havia se esquecido desse fato. Durante toda a sua existência, toda a sua vida, no seu auge, nos tempos áureos, onde tudo ia bem, ele era invencível, ele se esqueceu do Senhor e ele praticou aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Mas no final da sua vida, Deus permite que ele fosse humilhado e se sentisse enfraquecido, para que ele se lembrasse que aquela era a realidade de uma vida sem Deus, porque a nossa força vem do Senhor. Amém? A nossa força vem do Senhor. Paulo entendeu isso em 2 Coríntios 12, 10, quando ele falou: porque quando sou fraco, então é que sou forte. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se torna ainda mais evidente. Porque quando, humanamente falando, não há força nenhuma em nós, meus irmãos, nós somos obrigados a nos despir de qualquer ideia de que por nós mesmos nós somos invencíveis, nós somos inabaláveis, nós somos os heróis e os protagonistas da nossa vida. O final da história de Sansão mostrou para ele quem era o verdadeiro herói e o verdadeiro protagonista da sua vida. Assim como mostra para mim e para você hoje quem é o verdadeiro herói e o verdadeiro protagonista da nossa vida. O versículo 23 nos diz que os governantes dos filisteus, após terem prendido Sansão, eles se reuniram para fazer um grande sacrifício ao seu Deus, que se chamava Dagom, e para celebrarem a vitória sobre Sansão. E eles diziam publicamente assim: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão na nossa mão. Quando o povo via Sansão naquela situação, eles louvavam a Dagom como aquele que havia entregado Sansão nas suas mãos. E depois de pedirem que ele fosse trazido ao templo, onde diante de uma multidão de mais de 3.000 pessoas era alvo de escárnio e zombaria, o texto ainda diz que as pessoas se divertiam às custas da situação de Sansão. Vejam que situação. E naquele momento, meus irmãos, sozinho, fraco, humilhado, cego, sem capacidade nenhuma de fazer qualquer coisa por ele mesmo, Sansão se lembra do Senhor. E é interessante que quando a gente olha toda a história de Sansão, tudo aquilo que ele viveu, esse é o único momento da sua vida que o texto registra que ele se lembrou do Senhor. E que ele falou com o Senhor.
E nessa oração ele disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais essa vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Na sequência, segundo o texto, ele pede para ser conduzido até as 2 colunas centrais. Ele estende a sua mão direita sobre uma coluna, a sua mão esquerda sobre a outra, e ele usa toda a sua força para derrubar aquelas colunas. E o texto diz que o templo vem ao chão, e ele se sacrifica para derrotar os seus inimigos. E o versículo 31 ainda registra para nós que no momento da sua morte, Sansão matou mais gente do que em toda a sua vida. Meu irmão, minha irmã, que final para o nosso anti-herói. Que final para o nosso anti-herói. Mas eu quero dizer para você que o seu sacrifício e aquilo que acontece naquele templo, por mais que Sansão não soubesse, aponta para algo muito maior do que ele mesmo. O que acontece ali, meus irmãos, é uma vitória de Yahvé. É uma vitória do único e verdadeiro Deus contra o falso Deus Dagom. O Senhor triunfa sobre ele naquele momento, e triunfa sobre todos aqueles que o servem. O grande pecado de Israel contra o Senhor, nesse período, como também em outros, sempre foi a idolatria. Constantemente eles abandonavam o Senhor para servir os falsos deuses dos seus vizinhos. Inclusive Dagom, o falso deus dos filisteus. Deus derrota publicamente Dagom naquele momento para mostrar para todo Israel que não há Deus como o Senhor. Ele é o Todo-Poderoso e nenhum dos seus desígnios pode ser frustrado. Ele é o Deus, meus irmãos, que da fraqueza tira força. Sansão foi usado por Deus não na sua força, mas principalmente na sua fraqueza. Aliás, olhem que interessante, em Hebreus 11, o nosso anti-herói, ele é citado na galeria dos heróis da fé. Sabia disso? O nome dele está lá. Mas você sabe qual que é o grande feito que fez com que Sansão fosse considerado um herói da fé? Será que foi porque ele rasgou o leão? Será que foi porque ele matou 1000 com uma queixada de jumento? O autor de Hebreus vai dizer que ele é um herói da fé, porque da fraqueza ele tirou força. Da fraqueza ele tirou força. Ele é um herói não por causa da sua força própria, sua força intrínseca, mas ele é um herói porque ele reconheceu que na sua fraqueza a sua força vinha de Deus. E é isso, meus irmãos, que o Senhor quer que Israel reconheça. É isso que o Senhor quer que nós hoje reconheçamos, de que existe um único Deus, um único Senhor, e que a força e a segurança do seu povo vem dele, e não dos falsos deuses, não dos falsos ídolos desse mundo. A sua força e a sua segurança não vem do saldo da sua conta bancária e dos bens que você possui. Não vem das suas conquistas amorosas e sexuais. Não vem do corpo sarado ou de uma saúde de ferro, tanto física como emocional. Não vem de uma carreira profissional estabelecida ou em ascensão. Não vem de uma família estruturada e sem nenhum problema. A sua força e a sua segurança vem do único e verdadeiro Deus. Vem do Deus que nos fortalece na nossa fraqueza. Vem do Deus que não desiste de nós em toda e qualquer situação, assim como não desistiu de Sansão. Vem do Deus que é fiel às suas promessas, meus irmãos, mesmo que haja um pouco ou muito de Sansão em nós. Afinal de contas, como ele nos diz em 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. E a nossa segurança, a nossa certeza de que no Senhor somos fortalecidos e estamos seguros, vem de uma pessoa, vem daquele para o qual o final da história de Sansão aponta. Meu irmão, minha irmã, quando nós contrastamos a morte de Sansão com a morte do Senhor Jesus, nós encontramos similaridades,
mas encontramos também algumas diferenças marcantes. Pensem comigo, à semelhança de Sansão, o Senhor Jesus foi traído, foi preso, foi torturado, espancado e trazido a público diante das pessoas, onde ele foi humilhado de diversas formas diante dos seus inimigos, sendo a pior delas a humilhação de ser pregado na cruz do Calvário. Assim como Sansão, meus irmãos, Jesus também se sacrificou. Ele deu a sua própria vida para que Deus triunfasse sobre os maiores inimigos do seu povo, que é o pecado e a morte, e triunfasse também sobre Satanás, o inimigo das nossas almas, que através da cruz teve a sua cabeça esmagada. A história de Sansão não termina com ele mesmo. A história de Sansão aponta para Jesus, mas pelo menos com uma diferença marcante que eu quero destacar. Sansão estava ali, meus irmãos, amarrado entre aqueles dois pilares, com os braços estendidos, por causa da sua incapacidade de obedecer a Deus e viver para a sua glória. Sua derrota, apesar de ter sido usada como um instrumento por Deus, é fruto, é resultado da sua rebeldia, da sua desobediência. E Jesus, meus irmãos? Jesus estava na cruz, também com os braços estendidos, com pregos nas suas mãos e pés, com uma coroa de espinhos na sua cabeça, mas ele fez isso em total rendição e obediência ao Pai. Ele fez isso para a glória de Deus. O sacrifício de Jesus, usado por Deus como instrumento da nossa salvação, é resultado da obediência do Senhor. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Tanto Sansão como Jesus, que pareciam estar derrotados e esmagados pelos seus inimigos, na sua morte, os derrotam e os esmagam completamente. Sansão a Dagon e os filisteus, o Senhor Jesus a Satanás, ao pecado e à morte. Em Sansão, Deus começa a libertar o seu povo dos seus inimigos, meus irmãos. Mas em Jesus, Deus completa essa obra de forma perfeita, de forma definitiva. Em Jesus, o Senhor nos liberta, o Senhor nos salva, o Senhor nos traz novamente para perto dele. Em Jesus, meus irmãos, todas as promessas de Deus se tornam nossas. E é por isso que aqueles que creem no Evangelho, aqueles que creem em Cristo, aqueles que depositam nele fé e esperança de salvação, podem confiar de que em todas as situações da nossa vida, a nossa força e a nossa segurança vem do Senhor. Amém? A nossa força e a nossa segurança vem do Senhor. Sansão pode ser um anti-herói, mas Jesus, sem dúvida alguma, é o herói. É o grande protagonista da nossa vida e da nossa história. Ele foi, ele é e ele sempre será aquele que nos fortalece, aquele que nos dá segurança e aquele que no dia final nos salvará para toda a eternidade. Amém? Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Feche seus olhos. Como eu sempre costumo fazer, vamos responder a Deus em oração. Não sei como Deus falou com você. Deus falou muito comigo hoje enquanto eu preparava essa palavra. Falou comigo agora enquanto eu pregava. Jesus é um herói para confiar, meus irmãos. Se você está precisando ser salvo, socorrido, se você está precisando que Ele venha em resgate da sua vida, esse é o momento de você orar. Esse é o momento de você clamar. Esse é o momento de você confiar que Jesus é infinitamente mais poderoso que Sansão.